Nós estamos aqui com o deputado Luiz Couto. Luiz Couto, presidente da Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara dos Deputados, aliás, mais uma vez presidente. Ele já tem know-how em presidir a nossa Comissão de Direitos Humanos, que é muito importante aqui, é uma verdadeira trincheira dos movimentos sociais. Do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, Luiz Couto. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas saudações iniciais. Eu quero dizer que nós estamos nessa luta e temos percebido que há diversas situações que nós estamos vivendo agora no Brasil, nessa crise, que é uma crise mais do que financeira, é uma crise de humanidade, é uma crise que está desumanizando as relações, desumanizadoras. Estamos verificando que esse governo golpista, cada dia mais, ele se alicerça em cima do mercado financeiro, do mercado de petróleo, e o povo brasileiro é que vai perdendo cada vez mais e não tendo as políticas públicas. Com relação à questão da habitação popular, que a gente está vendo várias ocupações, o povo não tem onde morar. Além disso, a tortura tomando em nosso país. Tivemos agora no Pará também a questão dos grupos de extermínio, das milícias agindo e retirando pessoas das áreas, dos prédios que foram construídos com Minha Casa Minha Vida, para colocar os seus adeptos. Nós não podemos aceitar, por isso estamos aqui para responder todas as indagações que me forem dirigidas. Pois é, o deputado Luiz Couto, nós estamos começando aqui. Você, por favor, nessa aliança nossa, dessa forma alternativa de comunicação, exatamente driblando a tal comunicação criminosa que existe nos meios institucionalizados no Brasil, como TV Globo e etc e tal, entendeu? Ela é a mãe das outras, exatamente na maldade, na má intenção da comunicação. Então você vai curtindo e também compartilhando, convidando, como diz a Ana Feltrin, aqui no seu programa também. E nós gostaríamos exatamente do seguinte, Luiz Couto, esse momento, as rodovias tomadas pelos caminhões, uma luta, ao meu ver, que vale a pena porque exatamente o momento desse governo Temer, quer dizer, ele foi fazendo o que bem quer e com respaldo sabe lá de quem, mas a gente sabe muito bem de quem. Como é que você analisa exatamente esse momento da luta dos caminhoneiros, frente aos preços de combustível? Olha, o povo demorou. Nós verificamos que quando do impedimento da nossa presidenta Dilma, era o panelaço, era o buzinaço, eram os movimentos nas ruas, cada dia. E hoje nós verificamos de que esse governo recebeu, inclusive, comunicação dos caminhoneiros para que ele pudesse tomar as providências. O governo achou que aquilo não valia nada, porque esse governo só atende o mercado financeiro. Esse governo só atende o mercado de petróleo, entregando as nossas riquezas aqui para as empresas internacionais, quando ele manda para essa casa. E essa casa aprova uma medida provisória para dar a essas empresas, durante 30 anos, para que ela não pague nenhum imposto, nem imposto de importação, nem imposto de renda, nem qualquer imposto. Vai ser mais de R$1 trilhão que serão retirados da saúde, da educação, do saneamento, da geração de emprego. Esse governo, e o povo achava que esse governo ia mesmo fazer o paraíso, que era isso que ele dizia: olha, derruba essa mulher, que no outro dia a gente faz do Brasil um paraíso. Vai ter emprego para todo mundo, vai ter educação para todo mundo, vai ter saúde para todo mundo, saneamento, políticas públicas. Enganou o povo. E o povo agora começa a reagir. Em cima de uma questão que é fundamental.
Porque não basta só, ou seja, verificar a questão do diesel, do óleo diesel. É preciso cuidar também do gás de cozinha, que muita gente agora está voltando a cozinhar de fogão, porque não tem mais. O gás subiu de forma estrondosa. E também a gasolina, o etanol também, tudo é preciso que a ação não seja apenas uma ação dirigida só para o diesel. Tem que ser para o conjunto dos combustíveis que nós temos no nosso país. Como também o aumento da energia elétrica, que vai, e eles estão querendo agora privatizar. Vejam vocês, a Petrobras em 2017 ela mudou o estatuto e tirou aquela tabela, que era uma tabela, agora é o petróleo internacional, é o dólar que vai definir. Por isso que eles querem ganhar dinheiro, não para trazer melhor condição de vida para a população, mas é para pagar os sócios minoritários da Petrobras. Ou seja, na realidade nós estamos vendo de que o Brasil está nas mãos de uma organização criminosa que está vendendo, entregando as nossas empresas, e não é somente a Petrobras e a Eletrobras, é também os Correios, são os Correios também, são também as empresas, ou seja, a Casa da Moeda, também a questão dos bancos, o BNB, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, o governo está querendo entregar tudo. Por quê? Porque o tio Sam, lá dos Estados Unidos, que financiou o golpe para tirar a nossa presidenta Dilma, disse, olha, nós só queremos duas coisas. Queremos que todo o petróleo que tem de lá, que a gente possa ter o comando, e também queremos que vocês vendam essas empresas que ainda resistem em ficar e não serem privatizadas. Então, nesse sentido, o povo precisa ir às ruas. Não apenas para a questão do aumento do petróleo, da questão, mas também para, de fato, de tirar daquela Petrobras uma organização que está lá e que está a serviço das empresas de petróleo internacional. Basta verificar quem é que está lá na condução. O Pedro Parente, que já foi responsável, que é o Pedro, que já teve um apagão. É o Pedro Apagão. Ele quer apagar agora a vida do povo. O povo não tem mais como ter o combustível, não pode ter alimentação, não pode ter o pão, não pode ter o remédio, porque tudo isso prejudica esse conjunto. Então, e o governo? Ao invés de assumir antes, agora vem com aquela velha história que vai colocar as Forças Armadas para obrigar que os trabalhadores os caminhoneiros possam sair. Então, é um governo que efetivamente, ou seja, fala e não cumpre aquilo que promete. Então, nós estamos vendo aí que grande parte dos caminhoneiros aí, aqueles que são autônomos, que não foram reparados naquilo que eles colocavam como propostas, estão aí reagindo a uma proposta, porque muitas vezes o governo só deu uma direção. Os empresários não podem ficar sem o suporte do governo. É um governo que só cuida do agronegócio, das grandes mineradoras, das grandes empresas, das grandes indústrias, e o povo que se virem. Pois é, e aí essa questão do gás, por exemplo, o gás de cozinha. Está faltando gás, e aí as pessoas às vezes confundem o jogo e culpam os caminhoneiros tão somente porque o gás não está chegando. Pois é, e aí o seguinte, e também nesse momento de crise, momento em que todo mundo é prejudicado, a população como toda é prejudicada, porque os taxistas não podem, os ônibus não podem ter o combustível, até os aviões estão tendo problemas, quantos foram cancelados, isso traz prejuízo para grande parte da população brasileira. Além do mais,
os produtos agrícolas, ou seja, os mercados estão aí, esvaziados. Né? E aí alguns aproveitadores pensam e começam a aumentar o preço da gasolina que tem, ou do combustível, o preço dos produtos, né? E isso significa, aqui mesmo em Brasília, a gente viu, quer dizer, um saco de batata, ou seja, que estava 70, subiu para 150, outro chegou muito mais. Então significa que tem muita gente, tem alguns aproveitadores que se aproveitam deste momento, né, para também trazer mais prejuízo para a população, porque a população não pode ficar sem alimento. E para conseguir, tem que comprar com preço maior, por isso é preciso dar um basta a essa situação. E esse governo golpista vai continuar cada vez mais destruindo o nosso país. É importante que o povo pense, porque na eleição desse ano nós temos a oportunidade de dar um basta a essa organização criminosa e colocar no Congresso Nacional, no Parlamento, tanto na Câmara como Federal, como também no Executivo Nacional, do Executivo Estadual, de pessoas comprometidas com as causas do povo, com as demandas do povo. Infelizmente, nós estamos vendo aí que muita gente está apenas olhando para seu umbigo, olhando para os seus interesses pessoais e esquecendo do povo, que o povo está sofrendo, mas o povo, quando indignado, esse povo reage com muita força, com muita, mas com prudência, sem violência, mas o povo vai lá e diz, olha, nós não podemos continuar desse jeito. Então, Luiz Couto, do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, nosso deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a propósito disso, quer dizer, o senhor já, logo na entrada aí já deu um sinal, e vamos voltar agora a esse tema, que é exatamente o seguinte, quer dizer, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vocês fizeram mais uma missão, uma missão externa, onde vocês foram ao Belém do Pará. Eu gostaria que o senhor exatamente interpretasse para os nossos ouvintes e telespectadores, porque agora é assim, ouve e vê, quer dizer, entende? Então, como que o senhor foi lá, como é que foi essa missão da Comissão de Direitos Humanos em Belém do Pará? Olha, nós todos, a Comissão de Direitos Humanos, qualquer violação aos direitos individuais, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, aos direitos fundamentais do ser humano, nós estamos lá para fazer, não apenas receber a denúncia, mas de buscar a reparação desses direitos que são violados. E nós já tivemos aí diligências, tivemos na Paraíba, com relação a escolas do campo, no campo, a educação do campo, que está sendo também destruída por esse governo. Várias escolas estão fechadas, ou seja, os recursos que eram para a educação do campo foram diminuídos, como ele também diminuía a questão da agricultura familiar, com o PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, onde foi destruindo. Não dá para comprar uma saca de feijão, porque ele vai diminuindo cada vez mais. Esse governo não gosta de pobre. Esse governo parece que tem um ódio contra a classe dos pobres, dos oprimidos, dos esmagados, dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, nesse aspecto, é que nós verificamos e procuramos ir. E aqui fizemos várias diligências, já aqui em Brasília, mas também estivemos agora em Belém do Pará. E lá nós também iríamos para Altamira, para ver a situação do Padre Amaro lá, mas infelizmente nós não tivemos o avião da FAB, porque não tem transporte direto para Altamira. E era nosso de ir lá, verificar lá a situação de violência no campo. E uma coisa que chama a atenção, as grandes violências do campo, lá naquela região, a maioria é em área que é pública, que é da União.
e que foram ocupadas, invadidas pelos grandes proprietários, né? E que os trabalhadores viram, mas como é que eles estão lá numa área pública da União e não tomaram nenhuma providência para despejá-lo, e a gente começou a entrar lá. E aí começaram a agir aquela violência. A violência lá em Pau d'Arco, que agora está sendo a investigação, teve delação premiada de pessoas que participaram e que estão dando informações para que de fato se descubra quem foram os responsáveis, os mandantes, né, e os executores da morte aqueles agricultores. Agora também em São João uma outra ação onde houve tortura, espancamento, ou seja, mostrando a violência no campo, porque o governo não toma providência. Uma coisa que chamou a atenção, Chico, é que, ou seja, uma informação de que os INCRAs brasileiros não estão funcionando, não estão fazendo a política de reforma agrária. E aí eu perguntei, mas o seguinte, e quem é? Pois na realidade, a indicação da maioria dos dirigentes dos INCRAs nos estados foi feita por Paulinho da Força. É o deputado federal, que é do Solidariedade, né? E que deu suporte para fazer ali um espaço para que a força sindical pudesse ter maior controle, maior atuação no campo. Então, nós verificamos de que essa situação. E aí tem as chacinas que aconteceram, por exemplo, lá em Belém. Mata um policial, mata-se 10, 12, sem nenhuma vinculação com o crime. Não quer saber. Foi lá naquele bairro, os primeiros que pegaram, eliminam. E aí, ou seja, não se investiga com profundidade, né? Então, nesse aspecto, nós consideramos de que essas nossas diligências, elas são importantes e nós iremos fazer isso. Há outras diligências que já estão sendo indicadas para que nós possamos ir lá. E esperamos de que as autoridades tomem providências, porque nós tivemos com o Ministério Público, que colocou todas as informações, que está realizando aquele controle, e que fomos lá também falar com o governador do estado, com a sua equipe. Infelizmente, nós não pudemos conversar com o judiciário. O judiciário, houve um pequeno atraso, porque estavam lá numa audiência, e chegamos, o presidente teve um problema de saúde, deixou o vice, mas o vice, quando soube que a gente estava lá, e a gente estava lá, foi comunicado. Quando chegamos na sala, a sala estava fechada, ele também tinha ido embora. Então, é preciso que... E aí a gente fica olhando, alguns juízes dizem, olha, nós não aceitamos pressão. Servidor público tem que aceitar a pressão do povo. Ele é pago pelo povo, pelos tributos, por tudo. E eu não aceito pressão. Lá na Paraíba também tem uma juíza. Eu não aceito pressão de ninguém. Olha, se você não aceita pressão, vá para a atividade privada, não venha para a atividade pública. Porque a atividade pública, você tem que prestar contas e tem que ouvir as reclamações, as pressões e atender naquilo que é possível. Se não pode, manda para quem de direito para resolver a situação. Luiz Couto, nós tivemos agora, nesse último final de semana aqui, em todo o Brasil, o lançamento da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, eu posso falar de Brasília, que eu estava aqui em Brasília, entende? Foi bastante significativa, muita, no lançamento, terminou sendo um apoio à luta dos caminhoneiros, entendeu? Todo mundo reafirmando isso, tá? E muita gente, inclusive pessoas aqui em Brasília, que não é do dia a dia da militância política, muita gente presente no lançamento da pré-candidatura Lula.
o senhor que, como deputado federal aqui e sendo da base do Partido dos Trabalhadores, quer dizer, como é que o senhor viu esse momento do lançamento da pré-candidatura de Lula presidente? É isso que nós estamos fazendo. Nós íamos também ter essa atividade lá na Paraíba, em João Pessoa. O Haddad, que é o coordenador da campanha de Lula, iria, mais por causa da questão da greve, e muitos voos foram cancelados e ele não teve como chegar em João Pessoa. E nós consideramos importante isso aqui. Consideramos importante também a decisão do ministro Fachin, que autorizou, né, que as representações de direitos humanos dos parlamentares possam ir visitar Lula. Então é importante perceber essa questão. Então nós, inclusive a Comissão de Direitos Humanos, que tem 2 requerimentos aprovados, que estivemos lá e fomos preteridos, não pudemos visitar Lula, iremos novamente marcar uma outra data para que possamos cumprir aquilo que foi decisão unânime de 2 requerimentos, onde todos os parlamentares, membros daquela comissão, aprovaram a ida da Comissão de Direitos Humanos lá em Curitiba para visitar o companheiro Lula. É muito importante essa pré-candidatura, porque o povo vai se movimentando. E nós verificamos que nas pesquisas, cada vez que eles tentam encobrir a realidade, ou seja, aumenta a votação, ou seja, a aceitação de Lula como candidato a presidente da República. Esperamos de que ele possa ser candidato, primeiro que ele seja solto, porque os crimes que ele disseram que ele cometeu não tem provas, não tem prova. Ou seja, o apartamento já foi penhorado, Então significa que uma empresa que a OAS devia, entrou na justiça, uma justiça aqui de Brasília concedeu a decisão, e agora, ou seja, foi feito a penhora disso aqui, e também foi feita a licitação, a ação, e ela foi vendida. O objeto não é de Lula. A outra questão lá do sítio que coloca. Então, na realidade, o que nós temos é esse ódio, essa intolerância, esse rancor de querer destruir Lula, não apenas politicamente, mas moralmente, de destruir também até fisicamente. Quer dizer, um homem que está sofrendo toda essa repressão, toda essa atitude de Moro e companhia, de outros, é preciso que o judiciário tome providência. Não se pode julgar uma pessoa por convicção e por intuição. Tem que ter provas materiais, porque é isso que os juízes dizem. Nós decidimos em termos de provas. Ou seja, mas não tem provas. Então, é um momento de que o Brasil possa participar do pré-lançamento da candidatura de Lula, e vamos fazer isso na Paraíba também. Não tivemos na quinta-feira, em decorrência dessa situação, mas com certeza todos os estados deverão fazer essa pré-lançamento da candidatura de Lula à presidência da República. Pois é, lançada a pré-candidatura, e aí, dentre as falas que tivemos aqui em Brasília, inclusive da deputada Érica Cocai, que é aqui do Distrito Federal e que é da Comissão de Direitos Humanos também, ela reforçava exatamente isso. Quer dizer, o Paulo Pimenta, que é o líder do PT na Câmara, nas suas falas aqui em Brasília, porque o Paulo Pimenta é gaúcho, mas veio a tempo para exatamente aqui na capital da República, simbolizando exatamente esse momento que é a capital da República, onde fica o Palácio do Planalto, aonde Luiz Inácio Lula da Silva
haverá de se instalar, né, no próximo ano, né, depois da eleição de 2018, e dizendo exatamente isso. Quer dizer, nós temos que, no dia 15, impreterivelmente dia 15 de agosto, a candidatura é Lula. Não tem plano B, não é isso? É verdade, não tem plano B. O povo quer Lula, basta verificar as pesquisas, onde ele aparece sempre, a cada pesquisa aumenta. Ou seja, quanto mais pressão os adversários fazem para derrotá-lo, para retirá-lo da luta eleitoral ou da luta política, mais ele cresce na atenção do povo brasileiro. Isso é muito importante. E por isso que nós dissemos, nosso candidato é Lula. As pessoas perguntam bem, e agora, como é que é? Eu disse, a candidatura é Lula, vamos lutar e temos a certeza de que ele possa ser inscrito, que ele possa ser votado e que o povo decida, porque tem medo do povo. Ora, se eles acham que Lula será derrotado, deixa que o povo decida. Se eles acham que Lula não vai vencer, bom, deixa que o povo decida. É ele, o eleitor é que vai definir. E eu tenho certeza que o eleitor brasileiro terá sempre o voto à maioria, o voto a Lula, porque o povo brasileiro sabe que ele foi, durante os 8 mandatos, os 2 mandatos que ele teve, 8 anos, ele foi considerado o melhor presidente da República. E aí nós queremos que aquele que é o melhor, que nós possamos ter o ótimo que possa assumir novamente os destinos desse país e para recuperar a nossa economia, recuperar a confiança do povo e para que possa restituir todos os direitos que estão sendo retirados por esse governo golpista, e levar a classe trabalhadora, os trabalhadores do campo e da cidade, professores, professoras, pessoas que estão todas elas aí sofrendo em consequência da retirada de recursos através da emenda constitucional 95, da saúde, da educação, da segurança pública, da geração de emprego, do saneamento, das políticas sociais, que Lula possa retomar. E como ele disse, eu não quero só ser eleito, eu quero também que o povo possa eleger um Congresso progressista, que dê condição para que possamos retomar todas as políticas públicas e também fazer o chamado referendo revogatório, para revogar todos os direitos que foram retirados por esse governo, para que o povo possa ser novamente contemplado com esses direitos. A propósito disso, o Partido dos Trabalhadores, a partir do seu núcleo de trabalho aqui no Congresso Nacional, na Câmara especificamente, onde inclusive é um companheiro do senhor que está na coordenação, o deputado Bongás, coordenador desse núcleo de trabalho, eles aprovaram na comissão, aqui também a exemplo da Comissão de Direitos Humanos, nós temos a Comissão de Trabalho, aqui, que é uma das comissões permanentes, eles aprovaram e estão realizando essa semana, exatamente no dia 29, o seminário em cima exatamente das consequências da grande ação desse governo golpista, que na ótica deles é uma grande ação, e para nós é uma grande covardia contra os trabalhadores, que é a questão trabalhista, as consequências da tão famigerada reforma trabalhista. Pois é, eles diziam, não, vamos fazer a reforma trabalhista que vai gerar emprego, o Brasil vai ficar cheio de emprego. O que nós verificamos é de que a informalidade cresceu. Pela primeira vez, o número de pessoas na informalidade ultrapassou aqueles que estão com carteira assinada. Ou seja, informalidade não traz salário, não traz, não se paga, não vale para aposentadoria,
não paga nem o FGTS, nem Previdência, nem nada, ou seja, não tem direitos sociais. Ou seja, a reforma trabalhista, ela é uma caixa de maldades, de crueldades e de perversidades contra os trabalhadores do campo e da cidade. Ou seja, na realidade, enganaram o povo, porque esse governo é especialista na arte de enganar. Engana. E pega o dinheiro, inclusive, da saúde para fazer propaganda, né? E tira o dinheiro da educação para fazer propaganda, através de meios de comunicação, né? Que foram também responsáveis, na sua grande parte, pelo impeachment da presidente, também pela derrocada, pela prisão, pela discussão também e dos processos contra Lula. Essa mídia está agora sendo avolumada de recursos através de propaganda enganosa. Governo golpista, enganador, usurpador, e que agora quer novamente continuar no governo. Ou seja, esperamos de que a justiça possa encaminhar aquela decisão de processá-lo, e já tem provas mais robustas lá no Supremo. Precisa da autorização da Câmara. E, infelizmente, a Câmara, por 2 vezes, não permitiu que esse presidente pudesse hoje estar condenado na cadeia. E esse programa já chegou ao fim. A gente nem percebi, quer dizer, como é que foi? Agora você continua curtindo e compartilhe essa nossa mensagem aqui, do nosso deputado federal Luiz Couto, né? Luiz Couto que atua lá na nossa Paraíba. Mas antes de terminar, eu gostaria que o senhor dissesse exatamente como vai na Paraíba o entendimento da população acerca desse governo Temer. Olha, na realidade, hoje, nas pesquisas que a gente teve acesso, Lula, na Paraíba, ganha disparadamente. Os outros estão lá embaixo. Além do mais, ou seja, tem uma pergunta que foi colocada, onde, se Lula indicar alguém para ser senador, ou para ser governador, ou para ser deputado federal ou estadual, você que vota em Lula, você votaria também na indicação? 39% desses 52% disse que votaria, que aumentaria a votação daquele candidato que tivesse a indicação de Lula. Então, veja, é a força de Lula, é a força do povo, e nós estamos esperando que ele possa ser solto, porque não tem prova, foi condenado, o judiciário precisa tomar e tornar-se efeito essa condenação, e que ele possa fazer campanha, conversar com o povo, como ele estava fazendo antes mesmo da prisão dele, e ele quer retomar para conversar com o povo e levar as demandas do povo para o seu mandato quando será novamente presidente da República. Então, nosso muito obrigado aqui ao deputado Luiz Couto, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou e vai continuar multiplicando essa nossa fala aqui, e lembrando que nós temos que estar atento de que, em votando para executivo no Luiz Inácio Lula da Silva, nós precisamos impreterivelmente que faça uma bancada de sustentação na Câmara e no Senado, porque nós não podemos ficar exatamente, né, deputado? Isso mesmo. A ponto de que sofremos, por exemplo, a Dilma. Foi exatamente uma construção aqui de uma maioria, uma falsa maioria, porque no dia seguinte já se desbotou,
né? Mas fizeram uma maioria que permitiu eles dar o golpe que estão sofrendo. Uma maioria conseguida à base de propina, né? De parlamentares que foram, segundo Joelis Batista e outros delatores, eles conseguiram fazer com que as pessoas votassem pelo impeachment da presidente, autorizando a sua execução, né? Recebendo recursos, propinas que foram pagas. Então Lula livre, Lula 2018.